Olá, meu nome é Vitória Lohana, eu e mais dois integrantes do grupo vamos estar apresentando sobre a sífilis nesse vídeo. Os integrantes do nosso grupo são Fabíola Lopes, Gabriel Silva, Jéssica Carvalho, Ellen Cristina, Kaline, Lohane e eu, Vitória Lohana. Então, nessa apresentação, nós estaremos trazendo aqui o conceito de sífilis, as características clínicas, porque a sífilis se divide em sífilis primária, sífilis secundária e sífilis terciária. E quando a sífilis é passada da mãe para o filho, se chama sífilis congênita. Vamos também falar sobre o diagnóstico, o tratamento e a importância do pré-natal. Conceituando sífilis. A sífilis é uma infecção causada pela bactéria Treponema pallidum, a qual é classificada como uma IST, uma infecção sexualmente transmitível, e ela pode ser dividida em três tipos, que é a sífilis primária, secundária e terciária. É importante dizer que essa doença é muito antiga, e antigamente muitas pessoas morriam por causa dela, mas com o tratamento com penicilinas, esse número de pessoas diminuíram. Falando agora sobre as características clínicas da sífilis primária, a principal lesão que aparece no indivíduo é o cancro duro, que é uma lesão papular, única e tem uma ulceração no centro. Inicialmente ela vai ser na coloração rosa e com o passar do tempo ela vai ficando mais vermelha. Mas logo após 3 a 7 semanas, a 4 semanas, essa lesão desaparece sem deixar nenhuma cicatriz. É clinicamente evidente de 3 a 90 dias após a exposição inicial. Aproximadamente 85% se desenvolve em áreas genitais, é muito comum, 10% em áreas anais, 4% são em áreas orais, e sendo que no lábio superior é mais comum em homens e no lábio inferior é mais comum em mulheres. A outra região mais comum na cavidade oral é na língua, como vocês estão vendo aqui também, esse cancro duro, no palato, na mucosa e nas amígdalas. Outras regiões, 1%, aparece em outras regiões extragenitais. Sífilis secundária. Na sífilis secundária é muito predominante essas lesões por todo o corpo, porque ocorre uma disseminação do Treponema pallidum no indivíduo e nos órgãos dele. Então vai ocorrer uma disseminação, e isso aqui é muito característico nas mãos e nos pés. Vai acometer sistema nervoso, sistema vascular. Nessa fase o indivíduo vai sentir dores como dor de garganta, mal-estar, cefaleia, perda de peso e fraquezas musculares. Quando acometer a região oral, vai aparecer uma massa assim, esbranquiçada, com um halo eritematoso aqui ao redor, como na imagem. Pode ser que ocorra várias dessas regiões, elas não são delimitadas, e pode se unir. E aí pode ser que ocorra uma necrose epitelial, expondo o tecido conjuntivo. É importante dizer que nessas duas primeiras fases, sífilis primária e sífilis secundária, é onde ocorre o maior contágio. Sífilis terciária. Apenas 30% dos indivíduos com sífilis vai chegar a essa fase, que é uma das piores das 3. É a que tem mais fatores agravantes. Logo após a sífilis secundária, os pacientes entram em uma fase latente, fica sem sintomas, sem lesões, sem nada. Nessa fase, eu vou falar um pouco mais sobre as características que aparecem na região oral, mas o indivíduo vai ter várias alterações, como eu falei para vocês, e várias sintomatologias, mas na cavidade oral ele vai ter as formações dos granulomas destrutivos, como aqui mostra na língua, que é essa elevação, nesses 2 pontos, uma elevação. E quando ocorre, pode ocorrer também em outra característica, quando ocorre a atrofia das papilas, como nessa região aqui. Outra lesão que pode acontecer é uma ulceração aqui, envolvendo a cavidade nasal, acontecendo no palato. Então essas são as lesões que geralmente acomete o palato ou a língua. Falando aqui sobre a sífilis congênita, como eu falei no início, é quando a mãe que possui a sífilis, em qualquer período da gestação ou em qualquer fase da sífilis, ela vai passar para o seu bebê, para o feto. Sendo que nas primeiras fases é mais complicado, porque se ela tiver na sífilis
na fase primária ou secundária dessa doença, ela pode sofrer um aborto ou o bebê pode nascer com malformações, e aí é muito mais grave. Mas no período latente também essa mãe pode passar essa doença para o bebê, através da circulação sanguínea, atravessa a barreira placentária e entra na circulação do bebê. Quando a sífilis se manifesta antes dos 2 primeiros anos de vida, é chamada sífilis congênita precoce, e após os 2 anos de vida é sífilis congênita tardia. A sífilis precoce apresenta-se como exantemas maculoso na face e extremidades, lesões bolhosas, condilomas, fissuras perianais e anais. Na sífilis congênita tardia, as lesões são irreversíveis e as que mais se destacam são a fronte olímpica, então essa parte frontal do bebê é mais alongada, dentes de Hudson, que são esses aqui, e também pode ocorrer os dentes em formato de amora, que são nos molares, que eu não trouxe a imagem, mas fica no formato certinho de amora. Aqui, as lesões que eu falei para vocês, esbranquiçadas, mas são lesões muito mais sérias, e além do desenvolvimento da criança, pode dar... A criança pode desenvolver problemas de crescimento, problemas de coração e outros. Agora minha amiga Kaline vai estar falando para vocês sobre a transmissão da sífilis. Bom dia, eu me chamo Kaline, agora eu vou falar do meio de transmissão da sífilis. A sífilis ela tem um meio de transmissão, uma predominância na relação sexual, é a sífilis adquirida. E um caso que é muito comum é a sífilis congênita, passada da mãe para o bebê. Outro método que é bem raro são por objetos contaminados, por meio de tatuagem, transfusão sanguínea, porém é um método mais raro porque há o controle dos hemocentros, mas pode acontecer. Envolvendo a nossa profissão, posso citar também que o dentista ele pode ser contaminado pela sífilis quando ele estiver atendendo, furar o dedo ou cortar com um instrumental que o paciente possa estar contaminado pelo vírus da sífilis. A sífilis, se ela não tratada, ela pode evoluir para casos bem mais graves, afetando todo o corpo, afetando todos os órgãos, como coração, fígado e assim por diante. Sobre o mecanismo de ação, a penetração do treponema paládio é realizada através de pequenas abrasões decorrentes à relação sexual. O treponema, ele atinge o sistema linfático regional e se dissemina hematologicamente, atingindo outras partes do corpo. A resposta defesa local resulta em erosão ulcerada incipiente no ponto de inoculação, enquanto a disseminação sistêmica resulta na produção de complexo imunológico. A resposta celular é uma resposta mais demorada, então ele sobrevive por longos períodos. Já a resposta imunológica, ela não tem a capacidade de proteger o indivíduo. Os fatores de risco estão geralmente relacionados à questão sociodemográfica, ou seja, a educação sexual e os comportamentais de assistência à saúde. Assim, ela pode intensificar quando há uma imunodeficiência, fazendo com que os sinais clínicos voltem a aparecer, em casos específicos. Ademais, as vias como, por exemplo, a faixa etária, o uso de drogas, de álcool. O diagnóstico da sífilis ele é realizado de duas formas, a forma direta e a forma serológica. Na forma direta, sabemos do teste da sífilis primária. É uma forma mais fácil de fazer porque as lesões bucais estão presentes, as piroquetas, as lesões ficam mais visíveis. Através desse teste, que é o teste padrão, irão detectar a presença de anticorpos e é realizado através da imunofluorescência direta, que pode se proceder através do campo escuro. Já na sífilis secundária ou terciária, já é o teste sorológico. O exame anatopatológico revela o quadro inflamatório crônico mononuclear. Agora eu vou passar a fala para a minha amiga Fabíola, que vai falar sobre o tratamento. Bom dia, eu me chamo Fabíola. Eu vou falar a respeito do tratamento da sífilis, entre outras coisas. O tratamento da sífilis vai ser feito através de antibiótico. O antibiótico de escolha é a penicilina. Quando o paciente ele é alérgico à penicilina, ele vai ser tratado com tetraciclina. E
a administração vai ser feita através da via intramuscular. As doses elas vão ser de acordo com o estágio da doença, o grau de envolvimento neurológico do paciente e o estado imunológico desse paciente. Primeiramente, a sífilis primária. Vai ser uma série da dose total da penicilina, que é equivalente a 2.400.000 de unidade internacional, ou seja, vai ser uma dose com a sífilis primária. Já para pacientes que são alérgicos à penicilina, ele vai ser tratado com tetraciclina durante 14 dias. Na sífilis secundária, vai ser 2 séries da dose total da penicilina, que equivale a 4.800.000 UI. E vai ter um intervalo de 1 semana em cada dose. Na sífilis terciária, vai ser 3 séries da dose total da penicilina, que equivale a 7.200.000 de UI, e vai ter um intervalo de 1 semana em cada dose. Então, o tratamento vai terminar em 3 semanas. O paciente que ele é alérgico vai recomendar-se a tetraciclina durante 28 dias. Já no caso de paciente com sífilis congênita, onde a mãe vai passar a doença para o filho, mas tem casos em que durante a gestação é descoberto, onde a mãe, ela no início da gravidez, ela vai fazer o exame sorológico e lá ela vai descobrir. Se ela descobrir que está com sífilis, ela vai começar o tratamento com penicilina e ela vai ser retestada com 28 semanas. Caso ela seja alérgica à penicilina, ela vai passar pelo processo de dessensibilização, que é quando vai tratar os efeitos alérgicos da penicilina. Quando tem casos em que, mesmo fazendo o tratamento, o filho ainda vai ser infectado, acontece de ser infectado durante a gravidez, ele vai ser tratado com penicilina 10 dias após o parto. Pré-natal, formação dos dentes. O pré-natal vai ser um acompanhamento que a gestante vai ter durante o início da gravidez até o parto, onde esse pré-natal ele tem um intuito de descobrir possíveis patologias que a mãe possa ter ou possa vir a ter, e o filho, o feto. E durante esse período onde vai ocorrer a formação dos primeiro desenvolvimento dentário. Na 9ª à 16ª semana de gestação, a bactéria da sífilis, a Treponema pallidum, ela vai poder ultrapassar a barreira placentária, assim infectando o feto, ou pode ser que o bebê seja infectado durante o nascimento, onde ele vai ter contato com as lesões infecciosas genitais da mãe. Como já foi falado em decorrer de todo o trabalho, essa sífilis é chamada de sífilis congênita, onde a mãe passa a doença para o filho. E aí esse bebê ele pode ter alterações variáveis no crescimento da criança, pode alterações dentárias, como já foi falado, pode resultar em um aborto, morte neonatal, entre outras coisas. Por isso que é muito importante que as mães façam esse pré-natal, para que elas descubram se elas possuem a doença e até mesmo outras doenças. Quais são os cuidados no atendimento odontológico em pacientes portadores de sífilis? Pacientes que têm doenças sexualmente transmissíveis, DST, eles devem, com lesões orais, com manifestações de sífilis, eles devem ter prioridade no tratamento das suas lesões, em vez de tratamentos dentários. Mas se esse paciente ele tiver alguma sintomatologia de dor odontogênica, aí vai ser o jeito de tratar também, fazer o tratamento dentário. Esse profissional da odontologia, ele deve conhecer essa doença, porque ela se manifesta muito na região oral, então ele deve ter esse conhecimento e ele sempre deve estar utilizando EPIs para ele não ter uma contaminação cruzada. Sempre tem que estar executando muito bem a biossegurança. Então, após feita a anamnese desse paciente e ele tiver sinais sugestivos que ele tem sífilis,
Esse profissional ele pode solicitar que esse paciente faça os exames para descobrir se ele tem sífilis, ou ele pode encaminhar ele para o estomatologista para completar o diagnóstico. Após a confirmação do diagnóstico, vai ser feito o encaminhamento dele para o infectologista para ele começar o tratamento. Então, é muito importante que o cirurgião dentista ele tenha um grande papel dentro dessas manifestações oral, porque ele tem que ter um grande conhecimento para ele poder identificar essas manifestações clínicas, incluindo as características das lesões bucal, para ele ajudar no diagnóstico e no tratamento da doença. Bom, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado e essas são as nossas referências. Só isso.